Olá! Hoje a gente embarca numa verdadeira jornada de detetive pelo mundo das doenças do sangue. O foco aqui é especialmente para quem está na área da saúde e quer entender melhor os caminhos do diagnóstico das leucemias agudas e dos linfomas. Vamos desvendar juntos esse universo? E a gente começa com uma pergunta que, olha, todo profissional de saúde já se fez ou vai se fazer um dia. Febre, palidez, umas manchas roxas, são coisas bem comuns, né? Mas e se esses sinais, aparentemente sem ligação, fossem na verdade as primeiras pistas de algo bem mais sério acontecendo por baixo dos panos? E aqui, aqui a gente já tem uma prova visual bem impactante. Dá uma olhada. Na esquerda, a gente vê como deveria ser um sangue normal, sabe? Tudo em harmonia, cada célula no seu lugar. Agora, olha a imagem da direita. É outra história. É uma verdadeira avalanche de células estranhas que simplesmente dominaram o ambiente. Essa, pessoal, é a cara da leucemia quando a gente olha no microscópio. Mas para entender como as coisas chegam nesse ponto, a gente precisa voltar para o começo de tudo. Vamos fazer uma visitinha à fábrica de células do nosso corpo, a medula óssea. É lá dentro dos ossos que essa história toda começa a se desenrolar. Então, aqui está o manual de instruções da nossa fábrica. No processo normal, que a gente chama de hematopoiese, tudo começa com uma única supercélula, a célula-tronco. A partir dela, a produção se divide em duas grandes linhas, a mieloide e a linfóide. E daí saem todas as células do sangue que a gente conhece. É um sistema, assim, incrivelmente organizado e preciso. A leucemia. A leucemia é basicamente o que acontece quando esse controle todo vai por água abaixo. Imagina que uma das linhas de montagem dessa fábrica entra em pane, em curto-circuito mesmo. E aí ela começa a produzir um tipo só de célula. Uma célula que nem está pronta ainda. E não para mais. Essas células defeituosas começam a se multiplicar sem controle nenhum. E com o tempo, elas tomam conta de toda a fábrica. E as consequências disso são gigantescas para o corpo todo. Para começar, essas células doentes são tipo imortais. Elas simplesmente se recusam a morrer. Além disso, elas ocupam tanto espaço na fábrica que a produção das células boas, as hemácias, as plaquetas, os leucócitos normais, simplesmente despenca. E para piorar, elas não ficam quietas. Elas podem escapar da medula e começar a invadir outros lugares do corpo. Ok, agora que a gente já entendeu a cena do crime, está na hora de identificar os culpados. A nossa investigação vai focar agora nas leucemias agudas. E elas se dividem em dois grandes grupos, dependendo de qual linha de produção lá da fábrica deu problema. A linfóide ou a mieloide. Vamos começar pela leucemia linfóide aguda, a famosa LLA. O nome já dá a dica, né? Aqui, o defeito está na linhagem linfóide. O que acontece é uma produção maluca de linfoblastos, que são basicamente os bebês dos linfócitos, células super imaturas. E um ponto super importante sobre a LLA. Ela é o tipo de câncer mais comum em crianças, principalmente na faixa ali dos 2 aos 5 anos. E essa imagem aqui mostra exatamente o que a gente encontra. É impressionante. O campo está todo tomado por essas células maiores, bem roxas, que são os linfoblastos. As células normais, as hemácias, que são essas bolinhas menores e rosadas, estão ali, espremidas, quase sem espaço. Essa é a imagem clássica da LLA no esfregaço de sangue. Agora, é fundamental saber diferenciar a LLA da, digamos, prima dela, a leucemia mieloide aguda, a LMA. Essa tabela resume bem as coisas. A célula que deu origem ao problema é diferente. Na LLA são os linfoblastos, na LMA são os mieloblastos. Isso já muda tudo, inclusive quem é mais afetado. LLA, como a gente viu, é bem mais comum em crianças. Já a LMA é a leucemia aguda mais comum em adultos. E essa diferença é vital, porque o tratamento é completamente diferente. Até alguns sintomas podem dar pistas, como o inchaço da gengiva, que é algo que pode aparecer na LMA. E alguém pode pensar, nossa, mas para que tanto detalhe e tanta classificação? Bom, o motivo é super importante. Cada subtipo de leucemia, que a gente identifica olhando a aparência da célula, a genética dela, cada um se comporta de um jeito. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles respondem a remédios diferentes e têm prognósticos diferentes. Então, ser super preciso no diagnóstico não é preciosismo. É o primeiro e talvez o mais importante passo para escolher o melhor tratamento possível. Bom, agora a gente vai dar uma virada na nossa investigação. Vamos sair um pouco da fábrica, da medula óssea e olhar para um outro sistema que está super conectado com tudo isso, o sistema linfático. É nesse território que a gente encontra outro grupo de doenças importantes, os linfomas. E aqui a primeira pista já é bem diferente da leucemia. Enquanto na leucemia os sintomas vêm da falência da medula, nos linfomas, muitas vezes o primeiro sinal
é algo que a gente pode ver e até apalpar, um linfonodo inchado, sabe? Aquele caroço que aparece, geralmente sem dor, muito comum de se notar na região do pescoço, como a gente vê aqui. Quando a gente fala de linfoma, a investigação nos leva para uma encruzilhada com dois caminhos principais. De um lado, a gente tem o linfoma de Hodgkin e do outro um grupo bem maior e mais variado de doenças que a gente chama, de forma bem criativa, de linfoma não Hodgkin. A diferença entre os dois é gigantesca e a chave para saber qual é qual está, de novo, no microscópio. E olha ela aí, esse é o momento eureka no diagnóstico do linfoma de Hodgkin. Essa célula esquisitona é a famosa célula de Reed-Sternberg. É inconfundível, né, com esses núcleos que parecem uns olhos de coruja. Quando o patologista encontra essa célula na biópsia do linfonodo, não tem mais dúvida, é a assinatura da doença. Certo, diagnóstico confirmado. E agora? O próximo passo é o que a gente chama de estadiamento. É basicamente um mapa para a gente entender o quanto a doença se espalhou pelo corpo. Esse diagrama ajuda a visualizar. O estágio 1, por exemplo, está bem localizado. Já o estágio 4, a doença está mais espalhada. E saber esse estágio é essencial para decidir qual o melhor plano de tratamento. Então, a gente já viu os sintomas, as células suspeitas, os locais do crime. Agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Vamos ver, na prática, como é o passo a passo para se chegar a um diagnóstico fechado. Essa jornada do diagnóstico segue uma ordem bem lógica. Tudo começa com a suspeita do médico, baseada nos sinais e sintomas. Daí, o hemograma já serve como um grande alarme. Para confirmar mesmo uma leucemia, quase sempre vai ser preciso um mielograma, uma análise da medula óssea. E depois vem os exames de sobrenome da doença, a imunofenotipagem, que lê as etiquetas na superfície das células para saber quem elas são, e a citogenética, que olha os cromossomos para achar alterações. São esses exames que dão o nome completo da doença e guiam a terapia. E nesse caminho todo tem um número que é chave, um número mágico para o diagnóstico das leucemias agudas. Para bater o martelo e dizer é leucemia aguda, a contagem de blastos lá na medula óssea tem que ser maior que 20%. Se for menos que isso, a gente pode estar diante de outra coisa, como uma síndrome mielodisplásica. Então, esse 20% é o divisor de águas. E para fechar, vamos pensar um pouco. A gente viu um monte de detalhe, classificações, nomes de células, subtipos, e fica aquela pergunta no ar, né? Para que tanto trabalho? A resposta é tudo. É porque cada detalhe desse nos leva para um tratamento mais personalizado, mais certeiro, é isso que melhora as chances de cura. No fim das contas, entender a doença no seu nível mais íntimo, mais fundamental, é o que transforma ciência em esperança.